O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões e falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vendo vocês aqui, a gente reunido nessa missa ao ar livre, me lembrei daquela nossa missa na aurora do dia de Páscoa. E é interessante se a gente pensa nesse caminho de uma ponta a outra, né? E se a gente pensa que aquela missa começou com a noite escura e terminou com o dia claro, e essa aqui ao contrário, né? Começa com o dia claro e termina já de noite. E a gente lembra daquelas palavras do profeta Malaquias, né? Que em toda parte do nascer ao pôr do sol é oferecido um sacrifício perfeito a mim. Esse sacrifício que a gente já escutou sobre ele no pão e no vinho, na oferta de pão e vinho feita pelo sacerdote, aquele sacerdote misterioso, Melquisedeque, que não era da família sacerdotal de Levi, que nem existia ainda, mas que é nomeado uma vez só, e o autor da carta aos Hebreus fala dele como imagem de Cristo, um sacerdote eterno, um sacerdócio que não termina jamais. E ele também, como ele é citado na nossa oração eucarística 1, aceitai essa oferta, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Então, aqui, irmãos e irmãs, a gente celebra esse sacrifício que é alimento, esse alimento que é sacrifício, essa vida perfeita, eterna de Cristo que nos é dada. Hoje nós festejamos o nosso pão, esse pão nosso que nós pedimos cada vez que nós rezamos ao nosso Pai que está nos céus, como o Senhor nos ensinou. Se a gente pensa hoje, passei o dia todo meditando sobre a oração do Pai Nosso, que ela tem no centro o pedido sobre o pão,
São 7 pedidos, 3 falam do céu, né, do reino de Deus, da vontade de Deus, do nome santo de Deus. E outros 3 falam da nossa condição na terra, os nossos pecados, a necessidade de recebermos o perdão, de darmos o perdão, de ficarmos livres das tentações, de ficarmos livres do maligno. E no meio, entre uma coisa e outra, realmente numa posição sacerdotal, quer dizer, entre a terra e o céu, está o pão, o pedido do pão. Quando ele aparece tanto no texto de Mateus, quanto no de Lucas, que é uma versão mais breve do Pai Nosso, aparece uma palavra estranha, que não surge e não tem mais em lugar nenhum na Bíblia, o pão epiúsio, muito estranha palavra, que não tem uma tradução certa, tanto é que alguns traduziram como o pão espiritual e outros como o pão cotidiano, o pão de cada dia. Quer dizer, a palavra diz o pão sobre o ser, ou sobre a essência, uma expressão muito estranha. E aí a gente pergunta, bom, mas afinal o que a gente está pedindo no 4º pedido do Pai Nosso é o nosso pão de cada dia, ou é o pão do reino futuro? E aqui entra essa palavra hoje, nesse pedido que explica tudo. Quando os filhos de Israel andavam no deserto e pediram alimento, começaram a ter aquela saudade que é sempre uma mentira, porque enfeita os tempos passados, né? Só lembra daquilo que é bom. E começaram a pensar nos alimentos que eles tinham no Egito. Então, Deus mandou um pão misterioso vindo do céu, o maná, sinal, prefiguração da Eucaristia. E esse pão eles só podiam recolher para o mesmo dia. O único dia que eles podiam recolher uma quantidade para 2 dias era sexta-feira, para que no sábado não fizessem nenhum trabalho. Se eles recolhiam mais do que isso, o alimento estragava. O que Deus queria fazer com aquele povo? Ele queria fazer com que eles vivessem no hoje, nem no ontem do Egito, nem no amanhã da terra prometida, mas no hoje da providência amorosa de Deus. E é por isso que o maná é um sinal, é uma figura da Eucaristia. Justamente ele faz essa passagem. É o pão do hoje. Esse pão que é do mesmo hoje, daquele hoje do Salmo que a gente escutou. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Porque para Deus só existe o hoje. Tudo é um eterno hoje, um eterno agora para Deus. E é esse pão que nos dá o ingresso a esse hoje, o hoje da eternidade. O hoje que nos faz viver felizes, tranquilos, confiantes. A gente sabe, e aqui não faltam as explicações dos psicólogos para essa epidemia de ansiedade, pânico, depressão que acomete a nossa sociedade, né? E eles identificam que um dos fatores é esse, é viver não no hoje, não no agora, mas viver sempre no ontem ou no amanhã. Enquanto que Deus nos traz o alimento do hoje, o pão de cada dia, o pão espiritual, dai-nos hoje, dai-nos no teu hoje, o teu hoje eterno. Quando Jesus estabelece a Eucaristia na última ceia, institui a Eucaristia, ele usa essa palavra, fazer isto em minha memória. Aquela ceia pascal era um tipo diferente de memória. Não era
as pessoas terem saudade de uma época que elas não viveram, como acontece com muitas pessoas hoje, inclusive jovens, né, que têm saudade daquilo que não viveram. Mas era um tipo muito especial de memória ou de atitude do coração. Era eu me colocar naquele hoje dos filhos de Israel que fizeram a passagem do Mar Vermelho. No mesmo hoje daqueles filhos de Israel que experimentaram a passagem do anjo exterminador e não foram atingidos, porque o sangue do Cordeiro estava marcando as portas das casas deles. Então, não era eu lembrar de uma época que eu não vivi, é eu me transportar a esse momento e viver esse momento como um hoje, como um agora. Então é isso que Jesus fala na última ceia. Voltem para esse agora, para esse hoje em que eu eternamente me entrego a vocês. Esse hoje em que eu eternamente me torno o alimento, a vida de todos. Esse alimento que forma um só corpo, que é a sua igreja, que nos coloca em comunhão uns com os outros. Tanto é que o povo acabou dando esse nome tão bonito para o sacramento da Eucaristia, a comunhão, o sacramento da comunhão. Realmente é o sacramento da comunhão, porque nos coloca em comunhão com o eterno hoje, com o eterno agora de Deus, nos coloca em comunhão com a igreja de todos os tempos, de todos os lugares, do nascer ao pôr do sol, e nos coloca em comunhão uns com os outros, como membros do mesmo corpo. Tanto é que se eu na fé acolho a Cristo e sei ver a Eucaristia, o alimento eucarístico e dizer, esse é Cristo, eu também vou aprendendo a ver o rosto de Jesus Cristo no rosto desfigurado do meu irmão, da minha irmã que sofre, que está em necessidade, seja qual o tipo de necessidade. Todos nós estamos rodeados de pobres, de famintos, famintos de alimento, famintos de atenção, famintos de dignidade, de respeito, de reconhecimento. E eles são todos muito perto de nós, estão ali na porta ao lado do nosso apartamento, estão aqui nas ruas por onde nós passamos, em toda parte. Que bonito quando a nossa fé na Eucaristia, ela é tão grande que a gente começa a olhar para o irmão, principalmente para o necessitado, e reconhecer, é Cristo. Cristo que diz, estou nu, vem me vestir, estou com fome, com sede, vem me dar comida, bebida. Sou estrangeiro, estou preso, vem me visitar, vem me acolher. Que essa festa, irmãos e irmãs, nos faça exultar de alegria pela presença de Cristo entre nós, que nos faça renovar a nossa fome nesse alimento da Eucaristia. E aqui, como não lembrar desse momento dramático que a gente viveu, principalmente nos primeiros meses da pandemia, quando as pessoas diziam, Padre, não é possível, eu não posso viver sem Eucaristia, não posso viver sem comungar. Deem um jeito, eu sei que as igrejas têm que estar fechadas, eu sei que vocês não podem ter missa presencial, mas nós precisamos desse alimento. E como era comovedor quando a gente via que as pessoas, às vezes, debaixo do frio, da chuva, vinham na garagem, na porta dos fundos da igreja, receber Jesus Eucaristia, porque tem fome desse alimento, porque sabem que esse é o único alimento, é o alimento da vida eterna. Então, que essa fome continue, irmãos e irmãs, no nosso coração, e que essa fome também nos faça
ir ao encontro da fome, do pão cotidiano, de tantos irmãos e irmãs que estão ao nosso redor e que precisam ver também no nosso gesto de amor a presença de Cristo que vai até eles, que alimenta cada um deles com carinho e com amor. Pensamos tudo isso nessa Santa Eucaristia que vamos comer, que vamos adorar durante a procissão do corpo do Senhor, nosso Jesus Cristo, que vive e reina para sempre.